Paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã. Quero passar um pouco da palavra do Senhor que se encontra em Mateus 14 e versículo 22 ao 33. Vamos abrir nossa Bíblia e vamos estudar um pouco, falar um pouco dessa passagem, do que Deus colocou no meu coração nesta manhã, que Deus vai colocar no meu coração nesta manhã, na verdade. E que vocês possam ser abençoados através dessa palavra. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos ler, né? Que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, de antemão eu quero dizer para cada um de vocês que eu não sou pregadora, né? Mas vou falar um pouco dessa palavra do Senhor para cada um de vocês, para que Deus venha falar os corações de cada um de vocês nesta manhã. Vou falar um pouco do que eu aprendi nessa mensagem, né? E passar um pouco para vocês do que eu aprendi nesta manhã. Jesus estava lá com aquela multidão e mandou que os discípulos fossem para outra banda. E disse aos discípulos que ia despedir a multidão, e quando despedisse a multidão, iria. Que eles fossem andando enquanto ele despedia a multidão. Pois bem, mas nós vemos aqui que Jesus despediu a multidão, e logo ele despedia a multidão, ele foi ao monte a orar. Ele subiu ao monte para orar. Mas o nosso mestre precisava de orar? Não. O nosso mestre estava nos dando o exemplo que nós precisávamos de orar, de buscar a presença do nosso Deus. Ele estava mostrando como fazer.
É o que eu aprendo com isso nesta manhã. E logo após ele orar, a gente vê que quando ele despediu os discípulos para ir para outra banda, e quando ele despediu também a multidão, ainda era pela manhã, porque a palavra diz que já era tarde. Quando ele subiu ao monte, que olhou, já era tarde. E o barco já estava no meio do mar. Aleluia, santo, santo, santo é o teu nome. Salamayana e cantaramaianarás. Eu te adoro, Jesus. E aquele barco já estava no meio do mar. E Jesus estava ali contemplando. Jesus estava lá no monte, mas ele estava contemplando a cada um. Ele estava contemplando os seus discípulos ali naquele barco. E a palavra de Deus diz que o barco, ele estava... que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Açoitado pelas ondas. Acredito eu que aqueles discípulos que já estavam com Jesus, já tinham estado com Jesus em outras situações, que que ele mandou o mar se aquietar, ele já tinha passado por essas como é que eu quero dizer, por essa experiência com o Senhor, e que o Senhor estava no barco deles e o Senhor mandou acalmar. Acredito eu que os discípulos já estavam um pouco amedrontados, porque o barco estava sendo açoitado pelas ondas e o mestre não estava ali com eles. Acredito eu que eles diziam assim: cadê ele que não chegou ainda? Ele disse que a gente viesse e logo ele vinha, e já é tarde e ele não se encontra aqui. Eu aprendo com isso, meus amados, que muitas vezes a gente estamos orando, buscando a presença de Deus, passando por uma luta, uma dificuldade, mas muitas vezes se reclamamos: cadê eu estou orando e Deus não me responde? Por que Deus ainda não chegou com minha vitória? Por que eu estou passando ainda por essa situação? Mas eu quero dizer nesta manhã que o Senhor está te contemplando aonde você se encontra. Que Ele está te vendo a tua dificuldade, Ele está vendo a tua luta. E Ele vai chegar. Ele vai chegar. E nós vemos aqui que Jesus, olhando aquele barco ali sendo açoitado pelas ondas, Ele apenas contemplou, mas continuou a orar. E o que eu aprendo com isso é que por mais que nossa luta esteja grande, por mais que nossa dificuldade esteja grande, oramos ao Senhor. Vamos orar, buscar a presença de Deus. Não importa a situação, vamos orar. E Jesus não foi naquela hora que o vento estava daquela forma com o barco, que nem a palavra de Deus diz, que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era forte. Jesus não foi até lá naquela hora. Jesus foi chegar lá na 4ª vigília da noite. Aleluia, Jesus. Ah, Deus Santo e Poderoso. Obrigada, Iriane Cantarabachurianas. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E se nós observarmos, Jesus foi a 4ª vigília da noite lá. E se nós observarmos, na 4ª vigília da noite já se faz dias, já vai se fazendo o dia. O dia já vai, a barra já vai quebrando. É aí quando entra, quando Deus diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem por amanhecer. Porque a sua aflição pode ser grande durante a noite, mas Jesus vai lhe dar a vitória ao amanhecer. E Jesus vinha caminhando perante o mar, por cima das águas.
E os discípulos tiveram medo. Gritaram com medo, dizendo que era fantasma. E Jesus falou: tem de bom ânimo. Não tenhas medo, tem de bom ânimo, sou eu. E Pedro, acostumado a estar com Jesus, ainda duvidou. Como nós somos falhos, meu irmão. Nós temos já passado por lutas. Nós temos já tido grandes vitórias com o Senhor. Mas muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente duvidamos do que Deus pode fazer em nosso cantaramaxês. Em nossas vidas nós duvidamos. Pedro sabia, já tinha passado por experiência com o Senhor já tinha aquietado o mar, o Senhor já tinha feito grandes milagres. Que se nós for ler aqui Mateus, nós vamos ver o tamanho dos milagres grandes que Deus tinha feito. Deus já tinha ressuscitado vidas. E Pedro ainda duvidou que era o Senhor que estava andando acima do mar. E disse assim: Senhor, se és mesmo, Senhor, faça com que eu vá até a Ti. Às vezes a gente duvida do poder de Deus. Às vezes a gente faz prova de Deus, porque somos falhos. Nós não somos diferentes daqueles apóstolos de antigamente, não. Nós somos igualmente. Somos igualmente também, meu irmão, para ganhar, receber as bênçãos. Nós somos igualmente. Assim como Deus abençoava eles, Deus vai abençoar você. Deus nos abençoa da mesma forma. E Pedro foi. E Pedro estava andando sobre as águas. Mas o vento sopra forte. E Pedro deixa de olhar para o mestre. Alamaixei cantarás. E olha para o vento. O que é que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nós deixamos de olhar para o nosso Deus poderoso e olhamos para a nossa luta. Nós esquecemos muitas vezes do Deus grande que nós temos e olhamos para a nossa dificuldade. Mas o nosso Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que mesmo nós assim, faz que nem ele fez com Pedro. Pedro olha para o vento e afunda nas águas e grita: salva-me, Senhor.